Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Será Atendido? Esse livro é escrito por Esther e Jerry Hicks. A Esther, ela canaliza os Abrahams, que é um pool de consciências que, como eles disseram, eles sabem muita coisa que a gente esqueceu, porque quando a gente veio para cá, nós concordamos em estar sobre um véu do esquecimento, em estar sobre uma poção do esquecimento, para estar fazendo então a nossa travessia aqui nesta realidade entre luz e sombras. Eu ia dizer realidade virtual. Entre luz e sombras, onde tudo é relativo e onde tudo é energia. E isso não é só aqui na nossa realidade, tudo no universo é energia, vibrando mais ou menos. E aí então foi isso que eles deixaram claro na primeira parte do livro, que foi a parte teórica, onde eles disseram várias vezes, repetidas vezes, que nós somos seres vibráteis e que normalmente a gente não recebe aquilo que a gente pediu e que foi respondido, que foi enviado para a gente não recebe apenas porque a gente não está vibrando na frequência desse desejo. Ou seja, o exemplo que eles deram aqui, que eu me permito repetir sempre, porque eles disseram também que seria um livro repetitivo. Eu acredito que é porque a mensagem ela é básica. E aí então é por isso que eles disseram e refrasearam e disseram de novo de várias formas para ver se a ficha cai, para ver se a gente entende. Então eles dizem que quando desejamos alguma coisa é comum ficarmos mais concentrados na ideia de que não a temos do que na vontade de tê-la. E trouxeram o exemplo então que eu estava falando, que é o do carro usado. A gente quer um carro novo. E eu acredito que a gente nem precisa nem ter um carro usado. A gente quer um carro, a gente não tem carro nenhum, mas aí a gente pede o carro e ao invés de vibrar naquela satisfação que a gente vai sentir quando o carro estiver ali fisicalizado na nossa realidade, a gente fica vibrando na falta do carro, a gente fica vibrando com a insatisfação de ter que pegar o ônibus, de ter que ir de trem. Então é isso que faz com que a gente não fique então vibrando na frequência do nosso desejo. E como nós somos seres vibráteis e quem faz o leva e traz aqui entre a gente e a fonte criadora, que é onde está tudo ali no vórtex, no nosso vórtex, está tudo manifestado, quem faz essa ponte é a lei da atração. E a lei da atração não tem jeito, só se fala com ela através da vibração. E aí, na primeira parte do livro, eles também ensinaram como é que a gente detecta a nossa vibração. Eles disseram que a gente tem que ficar super atento àquilo que a gente está sentindo, pois as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Então, é muito fácil a gente entender se a gente está vibrando no nosso desejo, que normalmente é o desejo pelo bem-estar. Eles disseram aqui também que a gente, na verdade, não é carro novo que a gente quer, a gente deseja o bem-estar, o conforto que ele vai nos trazer, é a sensação. Então, se a gente não estiver vibrando nessa sensação, se a gente não estiver sentindo esse bem-estar, então com certeza nós não estamos vibrando na frequência do nosso desejo, aí não tem jeito, não adianta, pode tirar o cavalo da chuva porque não vai chegar. É isso que eles disseram. Eles disseram até que há 3 etapas para o peça e receberás, que é... Primeiro, a gente pede, que todos nós sabemos pedir, nós somos PhD em saber pedir, de acordo com eles, não com essas palavras. Porém, eles dizem que a gente não sabe receber, porque a segunda parte do processo é a fonte recebe o nosso pedido e responde, ainda que ele não tenha sido verbalizado, que ele tenha sido apenas sentido ou pensado, ela responde de acordo com eles, e eu acredito piamente que sim. E aí a terceira parte é a que a gente recebe, e aí tem tudo a ver com a gente e a gente não sabe receber, de acordo com eles, é esse o segredinho básico. Eu acredito que eu resumi aqui a primeira parte do livro, que basicamente a gente não sabe receber. E foi isso que eles nos ensinaram então na teoria, e agora eles estão trazendo a prática, que eles estão trazendo 22 processos para a gente colocar na prática, para a gente fazer, para que aí então a gente mude o nosso ponto de atração. Ou seja, se a gente está vibrando no negativo, a gente está com um ponto de atração negativo, e a nossa
A lei da atração, ela vai entender isso e vai trazer, então, se a gente está vibrando na insatisfação com a falta do carro ou na insatisfação com o carro velho, que ela vai nos trazer mais motivos para ficar insatisfeito. Se a gente está vibrando na insatisfação com o carro velho, ela vai fazer ele furar o pneu mais vezes, ela vai fazer ele quebrar e não querer andar mesmo ali no meio da chuva, no meio do trânsito. Então vai trazer mais insatisfação, mas não porque ela não gosta da gente, não porque ela seja má, simplesmente porque é a linguagem que ela entende, vibração. Se a gente está vibrando na insatisfação, ela traz mais insatisfação. Simples assim. E aí, aqui a gente está na segunda parte do livro, que o Jerry Hicks também já disse que esse seria o primeiro livro a dar uma fórmula prática e simples, que iria nos ensinar como pedir e como receber o que a gente deseja ser, fazer ou ter. Eles terminaram alguns dos capítulos aqui com essas frases. Eu achei interessante também, porque eles não dizem que a gente precisa ensinar a gente a como ter, fazer e ser. Não, a gente precisa primeiro ser. E para ser, a gente tem que estar vibrando na frequência, eu acredito, da nossa centelha divina, vibrando na frequência do todo. A gente tem que estar em fase com o todo, que é a fonte criadora que nos anima, e aí sim a gente alcança tudo aquilo que a gente está buscando, que a gente está desejando. Aí nós estamos então na segunda parte do livro. São 22 processos e eles disseram que nós deveríamos eu acredito que seja um conselho, porque ninguém deve nada, né? Todo mundo tem livre-arbítrio. Mas, porém, todavia, eles disseram que seria interessante se a gente lesse primeiro os 22 processos e depois optasse por o qual deles ou qual ou quais nós iríamos fazer. E lembrando sempre que é como Saint-Germain disse, eles disseram também, é como malhar os músculos do corpo físico, não adianta fazer uma só vez. Eles disseram que a gente deve fazer inicialmente uma vez por semana e depois uma vez por mês. E aí eles disseram também, outra coisa que eles disseram ali na apresentação dos processos, é que seriam processos realmente que poderiam transformar a nossa vida, mas nós devemos fazer com atenção. Quando depois de ler os 22, se a gente estiver muito deprimido, se a gente estiver numa situação muito difícil, de muito desânimo, a gente não deve começar pelos 5 primeiros, porque todos os processos que eles trazem, eles deram ali no último vídeo, no último capítulo da primeira parte, uma escala emocional. Como é que a gente tá, que começa ali da alegria, do amor, vai até a depressão ali mesmo, o desespero. E aí eles pedem para a gente olhar ali na escala, sentir com a gente onde é que a gente está, em que nível a gente está ali na nossa escala de emoção. E aí se a gente estiver muito triste, muito deprimido, a gente não deve fazer os 5 primeiros, que esses já é para quem está vibrando ali mais na alegria, na gratidão, na saúde, na prosperidade. Porque se a gente estiver muito triste, deprimido e fizer os 5 primeiros, aí eles não vão fazer... não vão trazer resultado e a gente vai perder a oportunidade de fazer os outros que podem ser para a gente nesse estado e ter os benefícios que eles trazem. Então nós fizemos o processo número 7 no vídeo anterior, a segunda parte do processo número 7, que é a avaliação dos sonhos. E aí o que eles disseram aqui é que é super importante a gente lembrar do nosso sonho e anotar. Porém, a gente não precisa anotar com riqueza de detalhes, porque eles dizem, é útil anotar os sonhos, mas não precisa chegar a detalhes. Anote a situação geral, as pessoas principais que aparecem, o que você e as outras pessoas estavam fazendo e principalmente como você se sentia durante o sonho. Aí, novamente, é o sentimento que que é o carro-chefe aqui, que vai mostrar tudo. É o sentimento, então, que vai... que vai fazer com que a gente entenda em que frequência a gente está vibrando, inclusive no sonho. Porque eles dizem, você não cria enquanto dorme, porém o sonho é uma manifestação do que pensou durante o estado de vigília. Porém, estando acordado, quando pensa sobre o sonho ou fala sobre ele, esses pensamentos afetam suas futuras criações. Então, eu achei super interessante esse 7º processo,
que eles explicam então como a gente faz para fazer com que o nosso sonho, com que o nosso eu superior possa estar nos ajudando, mostrando, olha, você está vibrando aqui nesse sentimento negativo aqui. E como é que a gente pode usar os nossos sonhos para cocriar então com o todo a vida que a gente está sonhando aqui acordado. Então, gente, nós vamos para o processo número 8, tá bom? Que é Livro dos Aspectos Positivos. Use esse processo quando emoções positivas fluírem através de você em resposta a um pensamento positivo, no qual esteja concentrado. Se você quiser aproveitar mais a onda de pensamentos positivos. Use esse processo quando tiver consciência de que não se sente bem em relação a um assunto que requer uma atenção especial e quiser aprimorar sua vibração a respeito. E use esse processo quando se sentir bem em relação à maioria dos assuntos em que se concentra, mas houver pequenos obstáculos que queira transformar em pontos positivos. Então, isso entendido. Então, quando é que eles aconselham que esse processo vai servir para nos ajudar, a gente já viu aí. Então, a gente tem que ver agora em que escala de emocional a gente deve estar para poder fazer esse processo. Porque, como eu já disse ali anteriormente, ele disse que os 5 primeiros não seria para quem estivesse muito baixo na escala. E aí, então, aqui eles dizem que vai do 1 ao 10. A gente pode estar vibrando entre ali o nível 1, que é a alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração, até o 10. A gente pode até estar vibrando na frustração, na irritação e na impaciência, que a gente ainda pode fazer esse processo. E aí, se não tiver certeza, a gente deve voltar ali no vídeo onde foi o último capítulo da primeira parte do livro. Você não tá tudo anotado, numerado, e eu marco qual é o capítulo também, tá bom? Eu deixo aqui a playlist, se você quiser ver, com os vídeos desde o início. Já tem mais de 50 vídeos, isso mesmo. E eu deixo aqui então para você ver, vale muito a pena ver a primeira parte do livro, tá? E aí, então, vamos agora iniciar o processo número 8. Atençãozinha aí. Para iniciar o processo do livro dos aspectos positivos, compre um caderno que lhe agrade. Escolha um de cor bonita, papel macio, onde sua caneta favorita deslize confortavelmente e que se abra totalmente sobre a mesa. Olha, gente, eles trazendo detalhes aqui que pode convidar a gente a escrever com mais vontade, né? Porque se a gente pega um caderno ali todo meio fechado, que não abre direito, aqueles brochura que não abre direito, uma caneta que vai agarrando assim quando a gente escreve, a gente já não vai escrever tanto, né? Então, olha que interessante, gostei dessa dica aqui. Ó. Tem que ter uma cor bonita, papel macio e a caneta favorita deve deslizar confortavelmente. Essa escolha aumentará seu grau de concentração, proporcionando-lhe maior clareza mental e prazer de estar vivo. Na capa do caderno, escreva: Meu livro dos aspectos positivos. Seria bom reservar ao menos 20 minutos para esse processo no primeiro dia. Nos dias seguintes, vá aumentando o tempo aos poucos. Talvez o processo lhe traga tantos benefícios e você sinta tamanha satisfação com os bons pensamentos que possa querer se dedicar mais a ele. No alto da primeira página do caderno, escreva o nome ou faça uma pequena descrição de algo ou alguém que sempre faz você se sentir bem. Pode ser o nome do seu gato, do seu melhor amigo, da pessoa que você ama, da sua cidade favorita ou de qualquer outra coisa. Concentrando-se no nome ou na palavra escrita, pergunte-se: do que gosto em você? Por que eu amo tanto? Quais são os seus aspectos positivos? Olha que exercício legal, que processo gostoso esse. Esse também é um dos que eu vou fazer, com certeza. Calmamente, sem se esforçar, comece a escrever os pensamentos que surgem em resposta às suas perguntas. Deixe as ideias fluírem para o papel, registrando os pensamentos que lhe vêm espontaneamente. Depois, leia o que escreveu e se delicie com as palavras.
Na página seguinte, escreva outro nome ou faça uma pequena descrição de algo ou alguém que lhe dá prazer e repita o processo até que os 20 minutos estejam esgotados. Você pode descobrir mesmo da primeira vez que conseguiu ativar dentro de si uma vibração de admiração e bem-estar tão poderosa que novas ideias para o seu livro dos aspectos positivos vão continuar a fluir. Se quiser, prossiga fazendo da mesma forma e respondendo às perguntas: do que gosto em você? Por que eu amo tanto? Quais são os seus aspectos positivos? Se preferir, espere até o dia seguinte para recomeçar o processo. Aqui então, gente, um processo, pelo que a gente percebeu então, que eles falam para a gente então tá escrevendo isso para despertar na gente a vibração de admiração e bem-estar. Porque eles ali nos vídeos, nas páginas anteriores, eles falaram da importância da gente ter admiração, da gente admirar o outro. Admirar, eles disseram, não é inveja. Admirar é a gente admirar a pessoa por aquilo que ela faz, mesmo que eu não consigo fazer, eu admiro ela, eu não fico ali, por que ela consegue e eu não consigo? E aí aqui, e quando a gente está admirando uma pessoa, a gente sente bem-estar. E aí esse exercício aqui, se a gente escreve ali o nome da nossa cidade, por exemplo, e aí a gente diz, do que eu gosto em você? Por que eu te amo tanto, minha cidade querida? Quais são os seus aspectos positivos? E aí isso vai despertar em gente admiração e bem-estar. Quanto mais aspectos positivos procurar, mais vai achar. E eu vi também um exercício, vi uma pessoa falando sobre um exercício que a gente deve fazer mais ou menos isso com uma coisa que a gente não gosta, com uma pessoa, por exemplo, que é aquela que aperta mais os nossos botões, a gente escreve o nome dela, pensa nela e começa a escrever coisas positivas. Porque como tudo é dual, ninguém é totalmente negativo, ninguém é totalmente positivo. A gente oscila entre luz e sombra aqui nessa realidade. Então, dessa forma, se a gente está vendo só o mal em alguma coisa, tem alguma coisa errada. Então, se a gente fizer isso, se a gente colocar essa pessoa, essa coisa aí também no papel e escrever pontos positivos dela, isso também eu acredito, não é o que eles estão dizendo aqui, eles estão dizendo para fazer com uma coisa que a gente gosta, ou talvez, quem sabe, eles vão dizer depois, eu estou lendo ao mesmo tempo que eu, aqui, pela primeira vez. Não sei se eles vão dizer isso, mas nesse caso, eu acredito, eu vou mesmo colocar em prática isso, fazer com alguma coisa que não é totalmente favorável, para ver como é que é. Porque aí, quanto mais a gente escreve coisas boas em relação àquela pessoa difícil ou àquela situação difícil, mais eu acredito que assim, da forma como ele está dizendo, vai trazer... quanto mais aspectos positivos procurar, mais vai achar. No processo, você vai ativar em seu interior uma alta vibração de bem-estar, que sintoniza com quem você realmente é e vai sentir-se cada vez melhor. Com a prática, essa vibração vai se tornar dominante e todos os aspectos da sua experiência vão começar a refletir essa vibração mais alta. Então, ele dizendo, a gente vai entrar nessa alta vibração de bem-estar que sintoniza com quem você realmente é. Pois eles já disseram nas páginas anteriores também que o nosso natural é o bem-estar e o natural do universo é o bem-estar. Se a gente não está vivendo no bem-estar é porque nós estamos desalinhados da fonte, desalinhados da nossa centelha divina, do nosso outro eu. É bem provável que quando o caderno estiver completo, você queira comprar outro e mais outro, pois a experiência de escrever coisas que o fazem se sentir bem produz um verdadeiro poder de concentração e de conexão com sua própria energia essencial. Serão muitos os benefícios, você vai se sentir maravilhoso ao longo do processo. Seu ponto de atração vai continuar a se aprimorar.
e sua relação com cada assunto sobre o qual escreve vai se tornar mais rica e satisfatória. E a lei da atração vai trazer para você mais pessoas, lugares, experiências e coisas maravilhosas. Olha que simples, gente. Olha que simples, né? Porque é aquilo, a lei da atração, ela está pronta ali, ela está querendo trazer para a gente aquilo que a gente está buscando. Porém, nós temos que estar vibrando no bem-estar, nós temos que estar vibrando, nesse caso aqui, na admiração, nós temos que... para que a gente possa, então, estar conectado com a nossa energia essencial. Aí, desde que a gente vá buscando mais pontos, mais coisas para escrever benéficas com relação a essas pessoas ou situações, mas a gente vai entrando nessa energia, vai entrando em conexão, vai se alinhando com a nossa energia, com a energia essencial, e aí a lei da atração, não tem dúvida, ela vai buscar mais daquilo, mais experiências e coisas, lugares, pessoas, lugares, experiências e coisas maravilhosas. Aí o próximo subitem é os Abrahams, eles vão então nos falar mais sobre esse livro dos aspectos positivos. Imagine uma bela cidade perfeita. O tráfego flui sem problemas. Viver e trabalhar nela é uma experiência maravilhosa. Você talvez pense, eu podia viver lá feliz para sempre. Mas nos esquecemos de mencionar um detalhe. Há um buraco enorme na avenida principal. Se você se concentrar nos aspectos positivos da cidade, é provável que, se vivesse nela, seria feliz para sempre. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas não foi habituada a concentrar-se nos aspectos positivos. Ao contrário, o que a maioria quase sempre ouviu foi: cuidado com o buraco na avenida principal. Por causa dessa ênfase nos aspectos negativos, a maioria é devorada pelo buraco. Gente, é tudo atração mesmo. Olha aqui isso que ele está dizendo. Se a gente tiver ali na nossa, imaginando a nossa cidade, uma cidade bela e perfeita, mas ela tem um buraco na avenida principal. E aí, ao invés da gente focalizar, da gente prestar atenção então em todos os outros pontos positivos que ela tem, não, quando a gente está indo para lá e uma pessoa já diz, você está indo para aquela cidade, cuidado, tem um buraco ali na avenida principal. E aí é nisso que a gente vai focar e a gente não vai ver os outros aspectos, o lado bom dela. E aquele trazendo uma cidade, mas eu acredito que sirva também para uma situação ou uma pessoa. E aí, por causa dessa ênfase nos aspectos negativos, a maioria é devorada pelo buraco. Ou seja, a gente passa a viver na cidade de forma, tendo uma experiência desagradável, porque nós estamos focados apenas no buraco da avenida principal. E é que me faz lembrar também aquela coisa do medo, até aquela frase bíblica, aquilo que eu mais temi foi o que me apareceu, não é? Se a gente tem medo, se a gente teme, é aquilo que vai nos encontrar no caminho, eu acredito. Digamos que alguém tenha sido declarado em estado terminal. O médico lhe deu uma sentença de morte. Mesmo assim, a maior parte do corpo dele é como essa cidade mágica e funciona bem. Mas como o médico destacou o buraco, a pessoa agora concentra a atenção dela nele e é devorada. Olha que interessante, que rica essa informação, então, para quem está passando por um problema de saúde, ainda que seja grave. O médico deu uma sentença de morte, mas depois que a gente nasce, qual é a sentença? E não é uma sentença, é o natural. O corpo que a gente usa, nós como seres espirituais que somos, a gente não morre nunca, nós somos infinitos, seres espirituais infinitos, consciências em elevação constante, em expansão constante. Não, como que é a expansão? Exatamente. Porém, o corpo não.
Mas se o médico dá essa sentença, a gente é como se fosse o buraco ali da cidade, da avenida principal da cidade. Se a gente focar só no buraco, então a vida na cidade ela vai ser bem desagradável. Continuar vivendo no nosso corpo também, mas se a gente se concentra nos outros órgãos que estão todos são satisfatórios, eu acredito, ele não está dizendo aqui abertamente, mas eu acredito que estar nesse bem-estar faz com que o nosso corpo possa se curar também. O corpo é capaz de se curar, o corpo é autocurante. Será que existe essa expressão? Porque quem está nos animando é a centelha divina, é Deus, é a nossa presença eu sou, é a consciência crística, que foi quem nos criou e sabe como nos curar. Então, se a gente dá essa oportunidade, se abre para o bem-estar, eu acredito que é só isso que precisa para que a cura venha, depois da sentença de morte dada por um médico. Tá bom, gente? Olha que interessante, então, esse 8º processo, que é livro dos aspectos positivos. Então, eu espero que você tenha gostado também desse processo. Eu fico aqui e no vídeo seguinte a gente conclui ele e o próximo subitem vai ser desloque sua atenção dos buracos da cidade. E como ele falou aqui, os Abrahams falaram então da sentença de morte, desloque a sua atenção desse órgão que está doente, a atenção, aquela atenção negativa de ficar pensando que isso vai acontecer. Desloque a atenção para entrar em conexão com a fonte que nos criou e encontrar o bem-estar. Que aí, como eles disseram nas páginas anteriores também, não importa onde é que a gente esteja, saindo do médico com um diagnóstico desse, ou saindo do banco sabendo que a nossa empresa quebrou, a gente não tem mais um centavo, ou o que quer que seja, se a gente despertar e quiser vibrar no bem-estar, eles dizem que é possível sair desse ponto e ir para o outro, sair do ponto da doença para a saúde, sair do ponto da escassez para a abundância. Tá bom, gente? Espero que vocês estejam gostando também desse livro que eu tô achando fantástico e eu volto com vocês para o próximo vídeo, dando continuidade a esse 8º processo. Se você tá gostando e você quiser, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Se você está gostando e você quiser, você pode deixar seu like também. Se você quiser entrar lá no meu canal, tem outros livros, tem todos os vídeos anteriores desse livro, tem muitos outros vídeos lá também. Se você quiser entrar e quiser se inscrever também, fica à vontade, eu te agradeço. Espero te ver para dar continuidade. Obrigada, tchau.